tá? Para eu poder fazer esse controle, para eu poder ter esse controle. Comecei a gravar a aula, tá? Esperando o pessoal chegar. Gleice, tu podia botar lá na turma que a gente já tá aqui online pra gente começar? Tu vê isso pra mim? Eu só vou ali rapidinho pegar uma água, rápido, só 2 minutos, 2 segundinhos. Gleice, eu esqueci completamente de te mandar a relação da equipe. Depois eu te mando ainda hoje, tá? Eu só me lembrei a de Wesley e a de Conceição. Mas hoje mesmo eu te mando a de Ju. Tá bom. Deixa eu já ir colocando para compartilhar aqui a tela, que é o tempo que o pessoal vai entrando, tá? Estão me ouvindo, gente? Sim. Professora. Beleza. O meu gato passeando na frente do computador. Aí vocês confirmam para mim quando aparecer o slide para vocês, tá certo? Certo. Boa noite. Boa noite, Wendel. Eu acho que eu compartilhei o errado, só um minuto. Eu compartilhei a apresentação que eu tinha salvo aqui de TCC. Estou confundindo vocês com outro período. Mentira, porque ela só estava aqui a apresentação. Aí eu vou compartilhar agora o arquivo certo. Só um minutinho. Procurar. E eu peço paciência que hoje eu tô... Não sei se eu tô gripando, não sei o que eu tô com uma dor de cabeça terrível. Quase que eu não conseguia vir dar aula para vocês, mas eu precisava muito trazer essas informações para vocês. Nem que a nossa aula hoje termine um pouquinho mais curta, porque eu tô com uma dor de cabeça muito forte, mas eu queria trazer para vocês esses informativos, tá? Acho que agora é o certo. Pronto, agora é o certo, tá? Eu só realmente gostaria que tivesse mais gente presente. Mas, enquanto isso, vocês que estão aqui, lembra que na nossa primeira aula, na aula da semana passada, eu pedi para vocês já irem vendo as escolas, né, ou as possibilidades. Vocês conseguiram ver alguma coisa, gente? Sim, professora. Pelo menos a nossa equipe, né, Wendel? A gente conseguiu. Sim, professora. Já estabeleceram, né, um contato, não foi? Sim. Vai ser a mesma escola Sim. que vai ser a mesma escola que vocês fizeram no semestre passado? A nossa equipe Pelo menos o nosso grupo não. não é outra escola.
Ó, que bom, já vai ter um outro público. É privada ou é pública? É municipal. Pública. Beleza. Isso. É São Lourenço ou Camaragibe? São Lourenço. Aqui em Lourenço. Ótimo, ótimo. É bom porque fica perto para vocês. Embora a gente não vai poder fazer, né, a questão do estágio, né, presencial, que é uma das coisas que eu vou falar para vocês hoje, tá? Ok. Pelo menos por enquanto, tá? A gente não vai, né, fazer, não vai ter nada presencial, certo, gente? Já adiantando um pouquinho do que é que eu tenho para falar para vocês hoje, certo? E aí, como hoje eu vou passar esses informes para vocês, vou discutir as escolas, e aí eu vou deixá-los e deixá-las com a tarefinha de casa, porque eu realmente estou moída. Inclusive, eu vou repassar, né? Porque eu passei aqui no Teams para vocês a relação de documentos, só que não serão todos esses que vocês irão precisar. Então, eu vou, né? Acabei de tirar os documentos que tinham aqui do Teams e vou repassar. Serão menos documentos que vocês vão precisar nesse momento. Então, eu vou repassar para vocês, tá? Bom, então eu vou começando, já que a aula ela vai estar sendo gravada de qualquer forma, tá? Então, eu preparei aqui essa apresentaçãozinha para vocês, né? Pautada naquilo que foi conversado, como eu falei para vocês, numa reunião que tivemos ontem, certo? É uma reunião onde a gente está seguindo os caminhamentos da nossa unidade irmã, né? Da unidade de Paulista. Então, estamos andando em sintonia com a unidade paulista. Embora, né, a gente sabe que pode ser que aconteça alguma mudança, certo? Institucional, a questão da nossa realidade, e esses planos que a gente fez aqui, eles precisam ser adaptados, mas não se preocupe que a gente vai estar sempre procurando, tá, o melhor para vocês, certo? Então, vamos lá, discutir um pouquinho. Então, eu peço que vocês fiquem bem atentos a essa apresentação, embora eu também vá compartilhar com vocês ela, certo? Mas qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, levanta a mão, chama a minha atenção. Esse é o momento da gente tentar esclarecer, né? Eu lembro que da última reunião, da última aula, vocês me passaram uma série de questões, eu anotei, repassei esses questionamentos para o coordenador, né, o professor Amaro, e justamente em cima disso, em cima também, né, de algumas angústias e dúvidas de outros professores da disciplina de estágio, a gente teve essa reunião ontem, aí eu trouxe, né, alguns esclarecimentos para vocês, tá? Então, bora lá, ver do que se trata. Algumas instruções, ok, gente? O estágio ele será dividido em parte, né, teórica e prática. Serão duas partes, né, mas que vai contar totalmente para a experiência de vocês, certo? E aí, a gente subdividiu, que eu acredito que vocês já estejam familiarizados com essa divisão. Foi até a professora Dayana, né, que repassou essa ideia para a gente, tá? Então, assim, ele vai ser subdividido da seguinte forma, da seguinte carga horária. Das 100 horas que a gente tem que ter, né, na disciplina, 50 delas são teóricas, tá? 50 horas teóricas, e dessas, aí depois a gente vai ter 15 horas práticas, que é onde vocês vão para a escola, ou, né, vão para a escola virtualmente, tá? E 35 horas reservadas para escrita, para produção do relatório, certo? Ficou claro aqui? 50 horas de parte teórica, 15 prática de vocês, né, na escola ou no espaço que a escola estiver utilizando, e 35 horas de escrita do relatório. Isso aí totaliza as 100 horas que o estágio precisa, tá? E aí esse estágio, ele pode ser, né, essas etapas, elas podem ser, né,
individual ou em grupos de até 4 pessoas. Teve um grupo que me pediu, né? Ele já estava funcionando com 5 na semana, na unidade, no semestre passado, e eu decidi, né, manter, ok? Então, essa é a carga horária da nossa disciplina que vocês precisam seguir, tá? Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Ah, pronto. Já vi que isso trava. O pessoal falou aqui no chat comigo. Bom, e como é que se dará essa parte teórica? Tá? A gente viu na discussão passada que o texto fala da importância, né? Que estágio não deve ser só técnico, ele deve aliar a teoria e a prática. Então, é isso que a gente vai estar fazendo. Então, gente, essa parte teórica, tá? É o que vai girar em torno da nossa primeira unidade, tá? Então, a gente tem aí discussões dos textos base, que vão aí do texto de 1 ao 5. Então, semana passada a gente discutiu o texto 1. Hoje está previsto o texto 2, certo? E assim sucessivamente até chegarmos à primeira unidade da nossa disciplina, tá? E aí também dentro dessa parte teórica, eu vou estar apresentando para vocês, né, um modelo de plano de aula que vocês vão desenvolver, tá? Do mesmo jeito, o relatório, que vocês já estão familiarizados, porque vocês tiveram que construir o relatório no estágio 1, mas aí eu vou, né, só dar essa reforçada para vocês, como que eu gostaria de que esse relatório fosse entregue, fosse feito e fosse entregue, ok? E a entrega do plano de aula, tá, vai compor a nota parcial da primeira unidade da disciplina, certo? Então, não teremos prova, tá? Vocês sabem disso, como é uma disciplina prática, ela não tem prova, tá? E a nota, ela vai ser subdividida entre a entrega do plano de aula, tá? E lembrando que o plano de aula, ele é individual, certo, gente? Cada um vai fazer o seu planinho de aula, tá? Eu vou falar mais um pouquinho mais para frente sobre isso, certo? E aí vai valer, perdão, uma parte da nota de vocês. Tranquilo até aí? Ok. Por mim, tudo bem. Ok. Sim. Então a gente segue. Aí falando Sim, um pouco professor. de prática, isso que importa para vocês, fiquem bem atentos a isso. Ó, são 15 horas apenas de observação de regência, que pode se dar de 2 formas. Então, antes de eu explicar como se dará essas observações, eu quero fazer essa ressalva. Gente, até o presente momento, vocês não vão ministrar aulas, tá? Vocês não são, não faz parte obrigatória, digamos assim, ter a aula ministrada, ok? Só, claro, se vocês se sentirem à vontade, quiserem experiência e a escola permitir, tá? Mas vocês não são obrigados a ministrar a aula, certo? Justamente porque a gente está dentro de uma realidade, né, que não é o ideal, que é a realidade das aulas remotas, das aulas EAD, enfim, tá? Então, vocês só vão observar, tá, gente? Só vão observar como que está sendo a aula. Então, digamos que Ingrid escolhe, né, trabalhar com o 3º ano da escola. Como é o nome da escola de vocês? A escola que vocês vão fazer? Rosina Labanca. Rosina. Pronto. Isso. Então, digamos que Ingrid ficou com um terceiro ano, tá? Da escola Rosina Labanca, certo? Então, ela vai, né, entrar em contato com a professora, né? Primeiro com a coordenadora e depois com a professora do 3º ano. Isso é um exemplo, tá, gente? E vai verificar com ela qual é o modelo, né? Como que essa professora, ela está executando as atividades dela de forma remota. E aí tem esses 2 tipos de observação. Tem a observação síncrona, que é essa palavrinha aqui, que significa o quê? É aquela situação que acontece simultaneamente, ou seja, ao vivo. Então, é isso aqui que a gente está fazendo. Eu estou fazendo uma aula com vocês de forma síncrona, é ao vivo, tá? Eu estou aqui na minha casa, vocês, cada um nas respectivas casas de vocês, certo? Assistindo a aula, tá? Então, esse é o modelo síncrono. Então, tanto é que eu boto aqui, ó, alguns exemplos. Aulas online via plataformas de reuniões virtuais.
como é o caso do Meet, né, do Google Meet, do Zoom, do Teams, que é essa ferramenta que a gente utiliza, entre tantas outras, ok? Então, digamos que lá na escola, lá banca lá, né, a professora do terceiro ano esteja utilizando alguma ferramenta dessa para interagir com os alunos. Então, se esse for o caso, Ingrid vai pedir para ser convidada para estar participando da aula, certo? Mas não vai atuar de nada, vai só observar, ok? Então, digamos que a professora está usando o Google Meet. Então, ela cria a sala lá, reunião com os alunos, provavelmente até pais de alunos, e aí Ingrid entra como uma convidada, certo? E fica lá quietinha, só observando como vai se dar a aula. E isso, ela vai ter a fichinha de frequência e a fichinha de anotação, onde ela vai anotar tudo que ela achar pertinente daquela observação, tá? Porque são essas impressões que vão para o relatório. Então, esse é o modelo síncrono de aula. Consequentemente, o outro modelo é o assíncrono, ou seja, quando não é ao vivo, tá? Então, ó, quando não acontece ao vivo. E os exemplos são aulas via redes sociais, como, por exemplo, o WhatsApp, né? Às vezes, tem professores que, né, escolas, enfim, que estão utilizando as redes sociais, as mídias sociais, para enviar atividade, enfim, para mandar vídeo, para mandar áudio, alguma coisa desse tipo. E também tem as aulas que estão acontecendo em plataformas digitais, como é o caso do Classroom. Todo mundo conhece, né? Sala de aula, não é isso? Sim. Pronto. Aí, nesse caso, vocês não vão poder acompanhar ao vivo, mas vocês vão entrar em contato com a professora. Então, digamos que o Wendel vai trabalhar com a professora do 5º ano, vai escolher o 5º ano para fazer a observação dele. E a professora do 5º ano acertou, foi na lata. E aí a professora do ano, ela está utilizando o sala de aula, o Google Sala de Aula. Então, ela fica mandando lá esporadicamente atividades, né? Fica cobrando dos alunos, enfim, tá, gente? Mediante o modelo que vai ser utilizado pela professora que vocês vão querer fazer esse acompanhamento, é que vocês vão dizer se vai ser um acompanhamento síncrono, né? Ao vivo, em sincronia, ou se é assíncrono, né? Que é justamente esse que você vai... ou ela lhe diz como está fazendo, ou ela lhe mostra. Ó, tá aqui a nossa sala de aula. Eu estou mandando, né, sei lá, cada dia sim, dia não, eu mando atividade, ou mando um vídeo, ou mando uma apostila, ou a escola manda uma apostila para casa, para a criança, enfim, tá? Vocês vão ver qual é o modelo que a professora que vocês querem acompanhar está seguindo, e aí vocês vão fazer as observações. Diga, Gleice, você levantou a mão. Professora, no meu caso, que eu sou por exemplo, eu sou professora da turma do terceiro ano e do 5º ano. Aí, as meninas que vão fazer o trabalho comigo... Estagiária, Tu já assume a sala, é isso? Sim, sim. Aí, como eu vou fazer essa questão? Eu posso falar de mim, vou falar de mim mesma, é? Pois é, né? Eu acredito que não tem problema, tá? Mas aí, no caso, quando a gente tem um documento para assinar, né? Para a professora assinar que vocês estão, né, participando ou observando a aula dela, aí, no seu caso, você vai ter que pedir para alguém da escola assinar o seu documento, entendeu? Entendi. Não, quanto a isso, tudo bem. Eu só queria saber a respeito dessa questão, porque na escola que eu trabalho, a gente trabalha de forma síncrona. E aí a gente utiliza o aplicativo Tianlic. E aí, todos os dias, as aulas são online. Perfeito, perfeito. E aí, inclusive, provavelmente algum dos seus colegas vai estagiar na sua aula, vai fazer a observação da sua aula, será? Sim, eu tenho 2 colegas que vão fazer comigo na mesma escola. Então, uma com você na sua turma do terceiro e outra com você na sua turma do 5º, é isso? Elas escolheram as 2 ser do terceiro. Ah, pode ser. Pode? Pode sim. Como o relatório ele vai ser individual, então cada uma vai ter, né, a sua percepção a partir do seu trabalho, da observação da sua aula, beleza?
Entendi. No caso, por exemplo, elas podem escolher dias diferentes para fazer a observação? Podem até melhor. Uma pode escolher até, por exemplo, aulas de português, outra aulas de matemática, enfim, não sei, certo? Ou de outra, Certo. ou de componente curricular, tá? E aí, vejam só, gente, como serão 15 horas, tá? Numa manhã, Gleice, você que está em sala de aula, é manhã ou no turno, né? Ou manhã ou tarde. Você trabalha quantas aulas? São 5 aulas? São 4 aulas? Como é que é? No caso da gente, são 2 matérias por dia. Então, a gente pensa na lógica, né? Aí, de 4 aulas. Então, vocês têm que assistir né, um total de aulas que contemplem 15 horas. Ah, gente? Então, numa semana, assistindo, né? Vocês conseguem fazer isso em uma semana. Se vocês tiverem tempo, disponibilidade, se organizarem, se vocês acompanharem, né, uma professora em uma semana, vocês cumprem a carga horária prática. Porque num dia você assiste 4, no outro dia mais 4, no outro dia mais 4, no outro dia mais 4. Certo? Totaliza aí, já até passa um pouquinho, fica 16 horas, né? Então, se vocês conseguirem fazer isso em uma semana, já fica livre da observação, certo? Mas também, se for cansativo, né? Aí vocês fazem 2 dias na semana, 2 dias na outra semana, de acordo com a demanda de vocês, tá bom? Ficou claro como é que vai funcionar? Sim. Vocês escolhem a forma que for mais eficiente para vocês. Lembrando só, não espaçar muito. Até porque quando a gente for ver mais para frente, vai ter os prazos para vocês entregarem o relatório. Então, se vocês deixarem para fazer as observações muito lá para frente, vai ficar apertadinho para vocês escreverem um relatório. Então, o ideal é que vocês, né, deem conta dessa observação, dessas 15 horas, o mais breve possível, tá bom? Aí, ó, botei aqui uma observação para vocês. Caso a escola abra espaço, caso tenha, né, essa possibilidade, vocês podem ministrar uma aula ou realizar alguma atividade, como, por exemplo, uma palestra, fazer uma live, né, ou algum projeto que vocês queiram desenvolver. Enfim, se a escola der esse espaço, ótimo. Aí vocês fazem essa atividade. Se não tiver esse espaço, não se preocupe. Também isso não vai ser penalizado para vocês, tá? Na pontuação, não. Porque o que é de fato obrigatório são as observações que vocês vão fazer. Entendido? Entendido. Com licença, professora, eu posso fazer uma pergunta? Deve, sim. No caso, a regência a cada aula, no caso, a regência vai ser composta por nossa observação, é isso mesmo? Só observação. Vocês não vão ter regência. Só observação. Isso. A regência, quando a gente fizer o relatório de regência, nós vamos colocar a nossa observação que tivermos nas aulas. Isso, só foi observação de aula. Por conta, né, devido a esse cenário, né, tão atípico com o qual nós estamos vivendo. Pode ser que daqui 1 mês, daqui 2 meses, as coisas comecem a voltar ao normal. Mas a gente tem que trabalhar, não pode ficar esperando, né? Então, a gente tem que trabalhar, né, mediante a realidade que se apresenta para a gente. Então, a realidade que se apresenta para a gente é as aulas remotas. Alguém levantou a mão. Mas eu gostei desse modelo. Pronto. Professora? Oi, quem é? Professora? André Paula. Oi, querida. Oi, Paula. Pode falar. Professora, o meu grupo tem 3 pessoas, é o mesmo grupo do período passado, e a mesma escola, que é a escola em que eu trabalho. Ótimo. No meu caso, nós gravamos a aula, que no caso é postado uma aula para eles todos os dias. WhatsApp? E além disso, postado no onde? Google. No Google Sala de Aula? Google. Não, o Google mesmo. A gente tem um canal no Google, a escola, no caso. E mesmo assim, todos os dias eles têm encontro online
Isso, no YouTube, ó, no Google. Tô endoidando. Desculpa, Foi por isso que eu não tava tô bem, parando não. aqui para pensar. Tô endoidando. Não tô bem, não. Tô com muita dor, professora, também. Tô sentada. Somos duas. Vai acabar Tô rapidinho, gente, eu sentada. prometo. A aula não vai ser muito longa hoje, não, porque tá todo mundo exausto e eu tô caindo aqui pelas tabelas. Tô morrendo de frio, tô até de casaco. Diga, continue a sua fala, desculpe. Daí, todos os dias é postada uma aula no YouTube, no canal que a gente tem. E mesmo assim, eles têm encontro online todos os dias durante a semana. Só que não apenas comigo, mas com outras disciplinas. Aí, no caso, a aula que é gravada, ela tem às vezes meia hora, 40 minutos, às vezes um pouco menos. No caso aí, eu poderia fazer a observação dos dois para completar as aulas? Pode sim, tranquilo, tranquilo. Gente, a gente sabe que os professores, por mais, né, que a gente se dedique, a gente não está conseguindo dar a carga horária exata que se a gente tivesse em sala de aula, né? Mas se você fez uma observação de toda uma atividade naquele dia, então pode, se foi uma atividade que só ficou online meia hora, 40 minutos, um vídeo de 15, 20, 30 minutos, isso já conta como um turno, tá? De observação. Então, isso aí você já venceu, por exemplo, 4 horas, certo? Tá ok, professora. Muito obrigada. Beleza? Qual é a série que tu trabalha? O ano? Eu tô no anos iniciais, segundo ano, mas estou pretendendo fazer a observação do 5º ano, para matar a saudade da minha turminha. Você falou na semana passada que você, apesar de estar no segundo, você vai querer fazer o trabalho no 5º ano. Massa, tá certo. Ótimo. Aí já é uma outra. O que Paula falou pra gente, que Sandra Paula falou pra gente, foi justamente uma mistura, né? Tanto tem o modelo síncrono quanto assíncrono, né? Ou seja, assíncrono quando eles disponibilizam vídeo no YouTube e síncrono quando eles fazem reuniões, né? Online, reuniões ao vivo. Então tem os dois modelos aí, né? No caso, na escola dela. Então, são essas particularidades que vocês vão descobrir à medida que vocês forem estabelecendo contato com as escolas, tá bom? Vou seguir aqui. Bom, que documentação vai ser necessária nesse momento, tá? Daquela lista grandona que a gente tem, vocês vão precisar desses aqui, ó, que é a carta de apresentação do estudante, que aí somos nós que vamos entregar para vocês, então eu vou passar um modelo, vou passar para a Gleice, um modelo com a minha assinatura, tá, Gleice? Aí tu disponibiliza o modelo em branco com a minha assinatura para a turma, e aí a turma preenche as suas informações, tá certo? Tá certo, professora. Pronto. E aí a carta de aceite do estágio, aí que é justamente a carta que vocês vão na escola, tá? E a escola é que vai preencher os dados aceitando você como estagiário daquela escola. Tá? E aí a assinatura, o carimbo, se possível, da instituição, tá? Então, aí carta de aceite, carta de apresentação, carta de aceite. E a ficha individual do estudante, tá, gente? Que é justamente essa ficha em que você vai estar indo, tá? Indo bem espiado para o estágio, que é onde você vai estar, no caso, observando, estando presente, observando as atividades, certo? Aí nessa ficha aí individual do estudante, tanto tem o campo em que eu, professora da disciplina, assino, quanto a professora com a qual vocês estão observando a aula também assina, tá? Então, vocês vão primeiro coletar a assinatura da professora, que vocês vão estar observando, depois eu coloco a minha assinatura também, certo? Esses 3 primeiros documentos, eles é que são imprescindíveis e serão eles que estarão anexados no relatório de vocês, tá? Tem um 4º documento aí, que é a ficha de avaliação. Mas aí, como é que a escola, a professora vai avaliar se você não deu aula, se você só está ali observando, né? Essa ficha de avaliação, por isso eu coloquei a observação aqui, ó, que caso haja aula ministrada. Se você tiver a oportunidade de ministrar uma aula, de realizar alguma atividade junto à turma, aí sim a professora faria essa avaliaçãozinha do seu desempenho, tá? Mas aí é só no caso de vocês apresentarem algum tipo de atividade. Se não apresentar, não vai precisar da ficha de avaliação. Beleza?
Ô, professora. Diga. No meu caso, como eu ministro aula, no caso, a direção da escola vai ter que... Eu vou preencher e eles vão ter que assinar essa ficha de avaliação? No seu caso, pode ser no seu, no de Sandra, e quem já estiver em sala de aula, porque tanto você vai observar, você vai falar sobre a sua prática, né? E Sim. aí é legal que quem tiver numa situação como a sua de Sandra, que imagino que de outras pessoas também, e aí pode ser a coordenação ou a direção da instituição assina, certo? Certo. Pronto. Bom, e aí a data para entregar o plano de aula. Voltei agora para o plano de aula, tá? Por que eu estou pedindo para vocês fazerem um plano de aula, gente? Já que se vocês não vão ministrar aula. É porque faz parte do exercício do professor a preparação de plano de aula. E eu queria ver como é que está vocês nessa etapa. Eu sei que vocês já vêm fazendo isso em outras disciplinas, vocês fizeram no estágio 1, mas eu também queria conhecer um pouquinho de como é que está, certo? Vocês nessa atividade. Então, vocês vão me entregar esse plano de aula, tá? Que vai ser individual. Vocês vão me entregar no dia 9/10, que é justamente a semana lá de avaliação da primeira unidade, né? Que vão ter as provas da primeira unidade. Então, vocês vão estar me entregando o planinho de aula de vocês, certo? E vai valer... Juliana, boa noite. Boa noite, Amanda, diga. Uma dúvida só, veja bem. Aí, no caso, a gente vai fazer esses planos de aula e a gente vai fazer, como a gente fez o período passado, eu não entendi bem. A gente vai fazer o plano de aula e vai gravar um vídeo, é isso? Se a sua atividade... Aí é isso que eu vou chegar mais para frente, quando eu for explicar como vai ser esse plano de aula. Segura aí que eu já te explico essa dúvida. Tá bom, tá? Ok. Eu só vou retomar ali dizendo que esse plano de aula ele vai valer 40% da nota da primeira unidade, ou seja, ele vai valer até 4 pontos. Por que ele não vale 10, Ju? Porque os outros 6 pontos, tá, vai ser também do relatório, tá? Então, a nota do relatório vai valer a nota da segunda unidade e o complemento da nota da primeira unidade, ok? Porque o peso maior, realmente, o peso maior é o relatório, tá? Mas aí eu queria também valorizar o trabalho de vocês na execução e na elaboração do plano de aula, tá? Então, esse plano de aula ele vai valer até 4 pontos, os outros 6 pontos, né? Vai estar de acordo com a sua nota, tá? Proporcional à sua nota do relatório. Se você tirou 10 no relatório, você ganhou os 6 pontos, né? Total que valeria o relatório para a primeira unidade. Então, você ficaria aí com a média bonitinha 10, certo? Professora, no caso, esse plano de aula, a gente vai enviar para a senhora por e-mail, é? Isso. Eu, inclusive, criei um e-mail... Eita, tem uma microfonia retada agora. Eu, inclusive, criei um e-mail para a turma, tá? Para a disciplina, perdão. Tudo que vocês farão e vocês vão enviar por esse e-mail. Já eu passo para vocês, tá? É um e-mail específico para vocês se comunicarem comigo, até porque se eu der meu e-mail pessoal, como eu falei antes, né? Eu recebo muito e-mail, pode ser que eu perca alguma coisa que vocês me enviem. Então, tendo um e-mail específico, não tem esse risco. Já eu passo o endereço para vocês desse e-mail, boto no chat, tá? Tá. Ô, professor, então, nesse caso, cada integrante vai mandar o seu ou apenas um integrante vai enviar, se for em grupo, por exemplo, um integrante manda do grupo ou cada integrante do grupo vai mandar o seu individual? Individual, tá vendo aí, ó? Sobre o plano de aula, ele será individual. Então, na primeira unidade, a nota vai ser individual, certo? Então, cada um vai me mandar por e-mail o seu plano de aula, tá? Boa noite. É só um plano de aula, né, professora? Não, um para cada pessoa, não é para o grupo, Sim, não. O plano de aula aí. Não, eu isso, sei, estou entendendo. Só uma aula, certo? Digamos que você, Silvânia, vai fazer com o segundo ano uma aula de ciências, certo? Aí você só precisa me entregar um plano de aula de uma aula só. Mas aí ele tem que estar completinho, né? Com objetivos, a metodologia, o material que vai usar, recursos,
a avaliação, tem que estar todo bonitinho, certo? Completo. Mas apenas de Certo. uma aula, completinho, tá? Tá bem. Obrigada. Pronto. Então, No caso, então, só vai ser um planejamento, não é isso? Isso. Para valer a nota da primeira unidade, 40% da nota, só um plano de aula. Isso. Ok. Tá? Então, Professora, diga, só minha Wendel. última dúvida. Nesse Última caso, não, porque no eu quero que tenha plano de aula, mais. nesse plano de aula, professora, como é que vai ser, como é que a senhora vai avaliar a nota AV1? Ela não vai, no momento, ela não vai existir a nota AV1? Olha, Só a senhora só... aqui em cima, ó, da primeira unidade, 40%. Uhum. Aí, ó, o plano de aula ele vai valer 40% da AV1, que é a primeira unidade. Então, além do plano de aula, terá outras atividades para nós completarmos a nota AV1? Não, o restante da nota V1 vai ser complementada também com a nota do relatório. Quando for entregue o relatório. Isso, entendeu? Aí vocês vão ficar sabendo as notas de vocês do plano de aula, mas ela não será definitiva ainda da primeira unidade, por quê? Porque vai entrar a nota do relatório, proporcional. Se você tirou 10 no relatório, você tirou 6, os 6 que precisava, que faltava na primeira unidade. Tá. Você tirou 8, vai 5. Você tirou 7, vai 4. Entendeu? Entendi. É proporcional, certo? Proporcional. Proporcional. A sua nota que você tirar do relatório vai ser o que vai para também juntar com a nota do plano de aula, ok? Ok. Então, Ô, no caso do Juliana, relatório... outra dúvida. Deixa só o Wendel terminar, Amanda, que aí você fala. Diga, querida. No caso das informações do relatório, como vamos fazer na mesma escola, o relatório pode ser um só, né? Não precisa cada um fazer um relatório, mesmo com as mesmas informações. Isso. Agora, lembrando que, como cada um vai observar uma professora diferente, eu imagino, ou aulas diferentes, aí essa parte da observação, ela vai ser individual. Aí pode ser anexada no relatório individualmente de cada um. Isso. Ou, por exemplo, o seu grupo não é você, Ingrid, quem mais é no seu grupo? E Marne. E pronto, e Marne. São vocês três. Pronto, são vocês três. Então, os três, eu vou receber 3 relatórios. Só que a parte geral vai ser a mesma, tá? Vocês podem copiar igualzinho. O seu, o de Ingrid e o de Marne, a parte de observação da escola, a parte do PPP da escola, tudo isso é igualzinho. Aí vai vir a parte da percepção e observação de aula. Aí é individual. Aí cada um vai ter o seu, entendeu? Foi isso que eu lhe perguntei. A gente pode anexar num relatório único, com o nome dos 3, anexar, por exemplo, cada um, pelo menos foi o que foi proposto o semestre passado, eu estou só perguntando, mas se tiver... Diga. Vamos ver qual a melhor abordagem. Diga como é que foi. A primeira, no semestre passado, nós fizemos um relatório como observação da escola, como se tratava a escola, localização, quantidade, o PPP em si. E aí fizemos um relatório único. Mas, a seguida, cada folha, nós colocamos as folhas individuais, nós colocamos no relatório, nesse mesmo relatório único, nós colocamos as observações, no caso, regência minha, regência de fulano, regência de Ingrid, regência de Marne, aí observações, no caso da regência, observações, tudo, como teve aula vídeo, através de vídeos, a gente anexou os vídeos, os planos de aula que nós anexamos, agora no mesmo relatório com o nome dos 3. Agora, cada um teve o seu trabalho individual nos documentos individuais. Entendeu como é? E os documentos foram anexados também? Foram anexados também no mesmo relatório com o nome do grupo. É por isso que eu estou perguntando à senhora. A gente faz o plano de aula individual, mas a gente pode anexar num relatório só, já que todos os relatórios vão ser iguais, pelo menos essa parte do PPP. A parte inicial, sim. Exatamente. Isso. Eu acho que é até melhor para mim. Eu acho que é até melhor, porque eu não fico recebendo tanta coisa. Homem, eu quero o mínimo de estresse possível. Para mim e para vocês. Se a turma concordar esse mesmo modelo que foi proposto no semestre passado, e a senhora também é o principal concordar,
Aí é isso que eu estou querendo tirar essa dúvida, para que eu não precise fazer o mesmo relatório, botar só meu nome e depois fazer tudo individual, ou seja, Ingrid e Marta teriam que fazer praticamente aquela forma do PPP, as mesmas informações. Ficaria mais prático a gente anexar os nossos individuais nesse relatório. Perfeito. Por mim, tudo bem. Se a turma concordar que permanecer esse modelo, aí a gente deixa assim, se todos concordarem, tá certo? Ok. Se porventura alguém discordar, se coloque agora. Senão, a gente vai assim. Diga, Amanda. É melhor assim, professora. Gleice, concorda assim, né? Concordo. Pronto, gênero, número e grau. Beleza. Também Amanda, concordo, professora. Valeu, Sônia. Valeu. Diga, Amanda, qual que era a sua dúvida? A minha dúvida é o seguinte, a senhora também vai querer, no caso, no plano de aula, os objetivos, aqueles numerozinhos que tem os objetivos de acordo com a BNCC? Sim. Ou vai querer simples, como era antes, sem aqueles códigozinhos? Que são as habilidades. As habilidades, tem que ter, até porque a partir do ano de 2020 a BNT é obrigatória, a BNCC é obrigatória, né? Então, no plano de aula que vocês vão me trazer, vocês têm que destacar quais são. Bota aquele códigozinho, né? Certo. E qual é a habilidade que vem dizendo qual é o ano, qual é a disciplina, o númerozinho da habilidade, certo? Façam com aqueles códigos, tá? Ingrid, que se quer? Levantou a mão. Professora, é a respeito também do plano de aula, do planejamento. Porque o plano de aula do bimestre passado, ele foi muito simples. Aí eu queria saber se teria como a gente modificar, né? Algumas coisas que não tinha direcionado o público-alvo com a habilidade. Era bem simples o planejamento, só tinha objetivo geral, específico e metodologia. Então, foi algo bem simples. Eu vou ter, a gente vai ter uma modificado. aula, se você quiser aproveitar o mesmo, é isso que você está falando, e só acrescentar outras coisas. O que é um planejamento bem mais elaborado, porque aquele foi bem simples. Como eu não vi qual foi o que vocês fizeram, você pode utilizar o mesmo, agora adequando, né, a essas questões mais abrangentes. E a gente vai ter uma aula, pessoal, uma aula só onde eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o plano de aula que eu quero que vocês me entreguem, tá bom? Não se aperreiem não, que vocês vão ter essa explicação direitinho, com um slidezinho bonitinho, explicando para vocês como que eu quero esse plano de aula, tá certo? Ok. Pronto. Então, ó, como eu falei para vocês, ele vai ser individual, tá? E ele deve ser pensado tanto para aulas remotas EAD, então você tem que pensar numa atividade que você tanto possa trabalhar ele, né, numa versão remota ou EAD, e como é que você trabalharia aquele mesmo conteúdo, tá, se fosse presencial, tá? Então, por exemplo, na metodologia, vocês vão dividir lá na metodologia, tanto se for para EAD, quanto se for para presencial, certo? Como é que vocês fariam se estivessem em sala, presentes com a turminha, ou como vocês fariam se vocês fossem, no caso, os professores responsáveis pelaquela turma e estivessem hoje em plena isolamento, distanciamento, tendo que utilizar os recursos variados, ok? E eu peço que vocês tentem utilizar de metodologias ativas nas aulas de vocês. Vocês já sabem, né? Já tem sido falado muito sobre isso, né? O que são metodologias ativas, né? Sim. Pronto. Quando a criança ela participa, né? O indivíduo participa do seu processo de ensino-aprendizagem. Quando você trabalha com mapa mental, quando você trabalha com sala de aula invertida, né? Com modelo híbrido de educação, enfim, modelo híbrido de aula, tudo isso são exemplos de metodologias ativas, ou resolução colaborativa de problemas, enfim. Vocês tentarem utilizar alguma dessas metodologias mais dinâmicas, tá? Para os planos de aulas de vocês, tá certo? Ficou claro como é que eu quero esse plano de aula, assim, pelo menos inicialmente, depois eu vou numa aula, vou esmiuçar bem direitinho os itens que eu quero,
tá? Posso até passar um modelo para vocês, tá bom? Ok. Beleza. Ok, perfeito. Seguindo. Prefeito. Bom, nosso último slide. Já o relatório, também a gente vai ter uma aula explicando mais a fundo o relatório. Então, não se desesperem com as dúvidas todas agora não, tá? Vocês não vão fazer nada despreparados, ok? Mas sobre o relatório, ele será individual a partir das percepções e observações de cada estudante acerca das aulas observadas. Como a gente já viu aqui em consenso da turma, vai seguir esse modelo que o Wendel falou, que foi o que vocês fizeram no semestre passado, né? Um relatório único, com as informações gerais, e aí depois vem as impressões individuais, junto com a documentação individual de todos os membros da equipe, tá ok? E, ó, a parte geral é como eu falei, né, a respeito da instituição e do PPP, da escola pode ser a mesma para todos os membros do grupo, e o relatório também deve trazer uma síntese, isso é importante, tá, gente? Ó, o relatório, ele também deve trazer uma síntese das discussões teóricas que tivemos. Então, por exemplo, semana passada a gente discutiu um texto, né, sobre a escola de hoje, a escola que queremos, né, a escola que queremos, a escola que temos, aquela discussão que a gente teve semana passada, né, e sobre a importância da nossa atuação enquanto professores e a importância do estágio. Então, vocês vão trazer, certo, uma síntese de todas as discussões que a gente tiver. Então, da aula passada, que foi o texto 1, de hoje, que vai ter uma atividadezinha para vocês, que é do texto 2, tá? Então, também no relatório tem que trazer uma síntese daquilo que a gente discutiu, né, nas nossas aulas aqui via Teams. Tá certo? É até uma forma de pegar vocês para vocês realmente prestarem bastante atenção nessa parte teórica, tá? Reforçando aquilo que a gente discutiu semana passada. É importantíssimo a prática, mas a prática sem teoria fica mecânica, né? Então, a gente tentar casar as duas coisas. E aqui estão as datas para a entrega dos relatórios. Então, vocês vão entregar o relatório parcial até o dia 15 do 11, certo? Vocês vão entregar esse relatório até o dia 15 do 11. Se vocês forem terminando ele antes e quiserem me mandar para eu já ir corrigindo, tudo bem, tá? Mas até o dia 15, vocês me mandam um relatório parcial, porque aí eu vou fazer as correções e devolvo para vocês. E o final mesmo, que é o que vai valer a nota, vocês vão me entregar, né, no dia 30 do 11, tá? Aí vocês podem me perguntar, Ju, a gente vai entregar como? Ele físico ou ele online? A gente ainda não sabe como é que vai estar a situação em 30 do 11, tá? Eu soube que vocês tiveram que entregar presencialmente semestre passado, foi isso? Isso, entregamos presencialmente ao professor. Sim. Vocês entregaram, foi a Ana Laura, não foi? Sim. Foi. Pronto. Vamos ver como é que vai estar a situação, né, em novembro. Se a gente já tiver com as coisas mais, né, próximas de uma normalidade, aí beleza, a gente marca um dia lá, eu vou lá na instituição e recebo os relatórios de vocês. Caso não, caso eu ainda esteja nessas incertezas, aí vocês me enviam, né, virtual, com os documentos fotografados ou escaneados, tá, os documentos aquele que eu já apresentei para vocês, e posteriormente entregam ele físico, tá? Também não quero ninguém se arriscando desnecessariamente, tá? Se a gente pode fazer uma coisa mais segura, tá? Mas isso não se aperreie, quando chegar mais próximo desse momento, a gente vê qual a melhor forma de vocês estarem me entregando esse material, se presencial ou a princípio, ou online para posteriormente entregar presencial, tá certo? E aí vocês podem perguntar, mas por que essas datas? A gente entrou em consenso ontem com essas datas para que todos os estágios, todas as disciplinas de estágio, tanto em História quanto em Pedagogia, sigam o mesmo calendário, tá? E vocês, por enquanto, estão relativamente tranquilos, né? Que vocês estão só com o estágio para entregar relatório. Mas o pessoal do 8º período, tá?
tanto de história quanto de pedagogia, eles estão, além do relatório, né? Então, se a gente for deixar esse relatório para depois, vai atropelar, vai misturar junto com o TCC do pessoal lá do 8º período. Então, a gente trouxe essa data um pouquinho mais para frente, tá? A gente trouxe essa data um pouquinho mais para frente, justamente para não atropelar lá em dezembro, nem atropelar os professores, que vão estar, né, também envolvidos nesse processo de banca, de TCC, como também os estudantes, que eles terminam logo essa parte e se debruçam só, fica faltando só se debruçar sobre o TCC. Tá ok? Pronto? Beleza, professora. Ficou... Perfeito, professora. Espero que sim. Eu espero que esteja contente. Lembrando que isso foi algo que a gente acordou em reunião, tá? Então, os outros professores de estágio também estão seguindo mais ou menos esse modelo, certo? Agora, se vier alguma modificação institucional, aí a gente vai rever esse nosso processo. Eu espero que não, porque eu acho que assim está bem amarradinho para vocês, tá? Mas vamos ficar de sobreaviso, tá? Professora, Bom, só uma oi, pergunta. Diga. Desculpe. A síntese vai ser individual ou uma pelo grupo? A síntese também é individual. É porque é a percepção de vocês. Boa pergunta, bem lembrado. É a percepção de vocês, como vocês compreenderam, certo? Aquela discussão, a importância daquela discussão para a prática pedagógica de vocês, tá? Aí não é nada muito elaborado, não, nem muitas páginas, não. A palavra justamente é essa, síntese, tá? Então, na primeira discussão do texto tal, aí colocar lá o nome do texto, do autor, né? Percebemos que, aí faz lá um resuminho, 3, 4 parágrafos, aí já na segunda discussão, na segunda aula, discutimos o texto, aí põe o títulozinho do texto e faz a sua análise. E aí você faz isso de todas as partes teóricas que a gente tiver, tá ok? Ô, professora, no caso dessa síntese, a gente vai colocar os textos também como referência, não é isso? Na referência bibliográfica? Sim. Isso, perfeito. Aí é só pegar o que está no plano de aula. Eu vou passar o plano de aula para vocês. É porque o portal ele está fechado, ele não está aceitando eu colocar o plano de aula para vocês. Mas assim que eu tiver, aí eu mando. Aí vocês já só fazem copiar a referência que eu botar para vocês. Mas não é só a senhora não, viu? Oi? Ô, Juliana. A gente também está com um professor que está com dificuldade também. Eu não sei o que acontece. Eu tento lançar, eu consegui lançar de 2 disciplinas o plano de aula, mas de outras 2 dá burrinha e eu não consigo. Mas aí eu vou fazer no Word e mando para tu. Aí tu distribui para a turma. Enquanto o portal não funciona. Sim, diga, quem É a Amanda. Oi, diga. Tu poderia explicar de novo essa síntese, porque deu uma cortada, não entendi direito. É para fazer síntese dos textos e enviar, é? Não, no relatório, além da observação, da percepção da escola, do PPP da escola, e da observação das aulas que vocês vão observar, vocês vão fazer uma síntese das discussões teóricas que nós tivemos, né? Entendi. No caso, estamos tendo ainda, né? Tivemos a primeira semana passada, aí tem um texto de hoje, certo? Entendi. Aí, no caso, vai fazer e anexa juntamente com o relatório. E é individual também. Isso, exatamente. Ok, tá bom. Nada. Fernanda, qual a tua dúvida? Ô, professora, então a gente encaixa essas sínteses em que parte do relatório? Logo depois... Matéria? Oi? Na parte, tem uma parte lá no relatório que a gente falou sobre a matéria, de como foi a experiência. É nessa parte que a gente encaixa. Isso, exatamente. Antes de trazer as percepções das aulas. Até porque é só seguir a sequência. A gente não teve que passar primeiro pela experiência teórica para depois ir para a prática? Então, você traz primeiro a síntese, né, das discussões que tivemos e depois a observação da prática, tá? Tá bom, então, obrigada. Nada, querida.
Alguma dúvida mais nesse sentido, gente? Por enquanto. Tá tudo ok. Da Tudo minha ótimo. parte, tá ok. Joia. Então, assim, eu vou só pegar aqui que Gleice fez a gentileza imensa de me passar a listagem com os grupos, pelo menos os que já tinham repassado para ela. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a lista que ela me enviou, porque tem alguns grupos, mas tem umas pessoas que ainda não me disseram os grupos, tá? E aí agora, vocês, se tiverem aqui presente, pelo menos um representante do grupo, aí a gente... Deixa eu ver se ele está aberto aqui. Tá. Aí vocês me dizem quem é quem, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Aí, por favor, confirme quando é uma telinha do Word, quando ela aparecer para vocês. Apareceu? Sim. Para mim apareceu. Pronto. Gleice mandou para mim, né, as pessoas e a equipe. Aí eu só tomei a liberdade de trazer para cá, para eu ter essa informação, né, de qual é a escola, uma pessoa que seja responsável, seja um coordenador, seja o diretor da escola, o professor, enfim, e um telefone com o qual eu possa falar com essa respectiva pessoa, tá? Aí, se vocês tiverem isso agora, eu já agradeço, porque aí vocês já me passam isso. Se não, eu vou deixar essa lista desse mesmo jeitinho com Gleice, e aí vocês vão passando para ela essas informações, tá? Ao longo dessa semana. Não tem pressa, não, tá? Até porque vocês não vão amanhã para o estágio. A gente vai tendo umas discussões teóricas para depois vocês irem para a prática, tá certo? Bom, então a gente tem um grupo aqui de Adriana, Letícia e Maiara. Tem alguma das meninas aí? Sim, professora. Pronto. Já sabe qual é a escola, meninas? Oi? Já sabe qual é a escola que vocês vão fazer o estágio? Maia está dizendo que ainda não tem um contato, professora. Pronto, certo. Então, quando assim que estabelecer, passar essa informação para mim, tá? Outro grupo, Marina e Rafaela. Tem alguma das meninas aí? Ou Marina ou Rafa? É porque como eu estou aqui no Word, eu não vejo o chat, gente. Aí se vocês puderem Rafaela falar... está sem microfone, professora. E Marina, eu acredito que ela não está na sala, não. Mas Rafa sabe, já tem a escola? Para me dizer qual é? Não. Um momento, viu? Porque se ela escrever no chat, aí é bom, porque aí eu já boto aqui, tá? Professora. Oi? O grupo 1, que é o de Maiara, ela colocou o nome da escola. Qual é? Escola Gilda Barbosa. Rafaela falou no chat, Gleice. Ainda não. Pronto, Gilda Barbosa. Se, porventura, ela tiver os contatos, ótimo. Senão, ela consegue e me passa depois, tá? Rafaela o grupo 2, Rafaela. Diga. Colégio e curso Novo Milênio. Eu já boto aqui, já fica salvo. Joé, se tiver os contatos, passa que eu já anoto, tá? O grupo 3, que tem aqui Adriana, Joelma e Sandra. Tem alguma das meninas aí? Adriana, Joelma e Sandra. Eu acho que o microfone de uma das meninas está ruim. É o de Sandra que está ruim. É o de Sandra. Então, Sandra, bota a tua informação no chat, então, porque tá um barulho, um sonido bem ruim no teu microfone. Aí tu desliga ele. E turbina é essa, hein, Sandra Freire? Vai decolar já. O grupo 4, que tem Jordana, Maria, José e Sandra Paula. Eu sei que Sandra tá aí. E é, inclusive, a tua escola, né, Centro Sandra? Educacional
Isso, Centro Educacional Prisma. É privada? Sim. Então, aí tu sabe quem seria a pessoa responsável, um coordenador, uma coordenadora? No caso, eu vou dar o nome da direção, Maria da Conceição. Joia. Aí depois você me passa o telefone dela, para não sair divulgando o telefone de todo mundo. Eu vou passar essa lista para a Gleice, e aí, Gleice, as informações que ficam faltando, vocês vão passando para ela, tá bom? Ok. Vou abusar da boa vontade da nossa líder. Grupo 5, Janaína e Natália. Uma das duas está por aí? Tá não, professora. Tá, então depois a gente pega com elas. Grupo 6, que é um grupo, né, grandinho. Andresa, Bianca, Carlos André, Érica e Fabiola. Tem alguém aí? Tem Escola Menino Jesus. Escola Menino Jesus? É isso? Sim. Escola, tá. Escola Menino Já Jesus. tem o nome do responsável? Não sei. Tá, então depois você passa essa informação. Manda. Isso. O grupo 7, que é o de Leide Jane e Mônica. Tá não, professora. Tá. O 8, Amanda, Gleice e Silvânia. Acho que estão as 3 aí, pelo jeito. Qual é a escola de vocês? Sim. Escola ativa. Oi? Escola ativa. Tá. Quem seria o responsável, Gleice? Maria José. Depois tu também passa para mim, né? Você se manda, digamos assim, o contato e bota nessa listinha, tá? Que eu vou disponibilizar para você. Gente, esses foram os nomes dos grupos que Gleice passou para mim. Aí aqui embaixo tem o restante, né? Acho que é o restante da turma, tá aqui. Eu queria saber se tem, né? Se alguma dessas pessoas está aí presente para me dizer quem é o grupo. Porque eu anoto. Professora. Oi. Tem o grupo de Ingrid, Marne e o Wendel. Eu estou anotando aqui, depois eu organizo, tá? Marne e o Wendel. Beleza. Já sabem a escola? Sim, escola Usina Labanca. Eu lembro. Agora, qual é o primeiro nome que cortou? Rosina. Rosina. Beleza. Qual é outro grupo que tem? Daiane. Ela vai fazer só. Daiane. Tá, sozinha. Beleza. Ela mandou o nome da escola. Qual é? Escola Municipal Aldo Ferreira Castelo Branco. Aldo Ferreira Castelo Branco. Massa. Quem mais? Eu, Fernanda Queiroz. Diga, Fernanda, você vai... Também. Quem mais? Eu vou fazer individual. Ah, certo. Sozinho. O nome da escola é Educandário Pergentino. Quer o número de lá, professora? Depois, quando você passa para Gleice, que aí ela preenche. A gente não está socializando os telefones de todo mundo por aqui, tá certo? Tá bom, obrigada. Pronto. Quem mais, gente, que esteja aqui presente, que está aqui na lista, que ainda não me foi passado o grupo? Tem mais alguém? Estou vendo que falta Nívia, Rosana. O que mais? Edeni, Silva, Daiana. Cadê Anderson? Nunca mais vi o Anderson. É justamente isso, professora. Anderson fez parte do nosso grupo do semestre passado, mas ainda não temos nenhuma posição dele quanto a isso. Até estaríamos aguardando ele para ele ficar no nosso grupo, para completar as 4 pessoas, está entendendo?
Mas a gente precisa... E ele até falou comigo antes das aulas começarem, falando justamente da possibilidade de vocês fazerem na mesma escola. Ele até passou o meu contato para a pessoa lá da escola que vocês vão. Ele me passou, a pessoa, inclusive, tem me perguntado em que pé está para vocês voltarem para fazer o estágio, tudo isso. É porque nós decidimos, a maioria decidiu fazer aqui perto, por essa conveniência da distância, essa coisa de documentação, para ficar mais... Aí nós, tanto eu como o Ingrid, como o Marne, decidimos fazer aqui perto, aqui em São Lourenço mesmo. Quando eu digo perto, porque o outro, a escola era lá em Aldeia, né? É lá em Aldeia. Se tivesse alguma mudança, caso tenha alguma mudança durante esse percurso aí que a gente está sem saber nada, aí optamos para que fizéssemos aqui em São Lourenço mesmo, que se teria uma articulação melhor, e porque moramos aqui perto também. Ótimo. Mas aí, como eu digo, o Anderson, a gente não tem ele não tem se posicionado, não tem se posicionado quanto a isso. Aí ele seria nosso quarto membro aí do nosso grupo, caso ele queira participar. Se ele quiser continuar também, já que ele comunicou também o São José, aí ele pode também formar um grupo. Aí fica a critério dele. Beleza. Gente, tem mais alguém, gente, aqui que não foi mencionado no grupo? Porque realmente eu gostaria eu preciso ter essas informações, até para poder ter um acompanhamento, caso precise alguma questão. Eu preciso saber quais são as escolas que vocês estão estagiando, antes até mesmo de vocês me trazerem a carta de... Porque vocês só vão me entregar a carta, né, no final, né, junto com o relatório. Então, eu preciso dessas informações. E se não tiver mais ninguém aqui online, na nossa aula, eu preparo um comunicadozinho, Lacey, e aí eu mando para você e você dispara no grupo, tá certo? Tá certo, professora. Já que provavelmente as pessoas ou não estão aqui presentes na aula ou estão com alguma dificuldade de acesso, alguma coisa do tipo. Mas que é justamente para que essas pessoas elas não fiquem esperando ter o acesso para começar a se mexer, né? Para ver a questão do estágio, para não ficar tão sufocado lá na frente. Bom, gente, voltamos para cá, certo? Então, era basicamente isso que eu queria discutir com vocês, né? O que foi decidido de encaminhamento, tá? Para as nossas primeira e segunda unidade, para o estágio prático de vocês, como que a gente está pensando, os prazos, as datas bem certinho, para vocês estarem, como é que eu posso dizer? Para vocês estarem bem cientes, já logo do início, tá? Do que vocês precisam fazer. Então, a gente tem até o dia 9 para fazer essa discussão mais teórica, e a partir do dia 9 de outubro, vocês já podem partir para fazer a experiência de observação. Se quiserem fazer antes também, não tem problema, tá? Lembrando que eu vou disponibilizar para vocês as documentações, aquelas 3 documentações direitinha, vou organizar, porque foi falado que estava com problema estava com logo antiga, estava com educação infantil, enfim. Vou ajustar isso daí. Acredito que amanhã eu já esteja fazendo isso para mandar para... tanto aqui no Teams, quanto disponibilizar para a Gleice socializar com vocês. Certo? E aí, eu queria já deixar aqui, vou colocar no chat, tá? Qual é o endereço do e-mail da nossa disciplina. Ou seja, tudo que vocês tiverem que me mandar, o plano de aula, depois o relatório, vai ser para esse e-mail. Certo, gente? Não é para o meu e-mail pessoal. É para esse e-mail que eu criei para a disciplina, que é estágio 2 gmail.com. Pronto, gente. Esse que está aí no chat, já pode inclusive salvar, tá? Esse endereço. Pronto, foi. Estágio 2, né? 2 em algarismo romano, uninasal@gmail.com, tá bom?
E aí Ok. vai ser para esse e-mail também que vocês vão fazer a atividade de hoje em cima do texto, que é o texto de número 2, certo? O texto está disponível no Teams e também eu já socializei ele com a Gleice também, não foi, Gleice? Já disparei para você os textos, você já disponibilizou para a turma? Sim. Joia. Então é o seguinte, eu vou colocar aqui no chat qual é a atividade que eu quero que vocês façam, tá bom? Estou digitando aqui para vocês. A partir do texto 2. Quinta-feira que vem aqui, data 8, 9, 10. Até o dia 10/9. Pronto, gente. Tá aí no chat a atividade que eu quero que vocês façam, que vai ser em grupo. Nesse grupo mesmo que vocês me passaram, tá? O grupo do estágio. Vocês vão pegar o texto de hoje, que é o texto 2, que é estágio supervisionado no curso de pedagogia, reflexões acerca da prática docente. E vocês vão elaborar 8 questões, 8 perguntas. Pode ser fechada, pode ser aberta, fiquem à vontade, tá? E aí vocês me enviam por e-mail. Tanto vocês podem criar no Word e anexar no e-mail, quanto colocar as perguntas no próprio corpo do e-mail, tá certo? Fiquem à vontade, eu só preciso... E aí, na semana que vem, a gente retoma um pouquinho essas questões. Eu separo algumas para a gente fazer uma atividade, tá certo? Ok, professora. Ficou claro, Fechou. gente? Ficou claro a atividade que eu quero que vocês façam? Tarefinha de casa. Ótimo. Tarefinha de casa. Professora, perfeito. Perfeito. A gente pergunta assim, vale nota, professor? Minhas vezes estão na faculdade, relevem, vale conhecimento, aprendizagem. E lembrando que vocês vão precisar da síntese desse texto para o relatório. Então, direto ou indiretamente, vale nota. Perfeito, professora. O texto é muito bom. O texto é muito gostoso, é muito bom. Né? Eu tive a oportunidade de ler, fiz o fichamento, ele é excelente. Olha aí, então vai ser perfeito, vai ser facinho para tu desenvolver isso. Aí vocês vejam qual vai ser a melhor forma, se vocês se dividem, né? Se cada membro do grupo faz 2, 3 questões, enfim, fica a critério de vocês. Mas aí somente um do grupo, tá, gente? Vale ressaltar, somente uma pessoa do grupo me envia. Não precisa, tipo, tem um grupo aqui com 5 pessoas, com 4 pessoas, não precisa dos 4 me enviar, não. Apenas um me envia com o nome dos participantes do grupo, tá bom? Ok. Pronto. Então era isso, né? A gente vai terminar um pouco mais cedo, porque realmente minha cabeça tá aqui que eu não tô aguentando. Tô aqui a pulso por causa de vocês, mas porque vocês precisam e merecem, tá certo? E aí vocês aproveitam esse restinho de noite, quem sabe já para ir lendo o texto, já para ir elaborando as questões, que fica logo livre. Já fica logo livre. Verdade, que aí vocês têm até o dia da nossa próxima aula, tá? Para me enviar. Até o dia 10, tá certo? Certo. Certo. Espero que tenha ficado claro tudo que a gente, né, pretende fazer na disciplina. Espero que não mude nada, tá? Que permaneça assim, ok? Então, eu agradeço a presença de todos e todas, tá? Desejo uma boa noite, boa semana para vocês. Eu vi que a colega Sandra também tá baqueada, melhoras para ela, e também vou já me recolher ali para ver se melhoro também. Gente, cheiro para todo mundo. Obrigada, professora. Melhoras.
Melhoras para a senhora também. Para vocês também. Tchau, Obrigada, professora, gente. muito obrigada. Obrigada, Um professora. cheiro para todo mundo. Boa noite, minha gente. Obrigada. Tchau. Obrigada. Melhoras. Professora. Tchau, professora. Melhoras. Boa noite. Boa. De bora Satã para a reunião. Bora. Tem uma flauta tocando? Uma flauta? Alguém tocando flauta?